Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, os cuidados com o planeta e o meio ambiente. Eu sou a professora Celi. O conceito de meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências, alterações e interações em ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Com base na Constituição Federal de 1988, passou-se a entender também que o meio ambiente divide-se em físico ou natural, cultural, artificial e do trabalho. O homem e o meio ambiente. O meio ambiente não é somente a natureza, mas sim onde quer que nós vivamos. É todo lugar no qual possa existir a relação entre os seres vivos e não vivos. Se poluímos a natureza, estamos nos poluindo. Precisamos dela como método de sobrevivência. Há o suficiente no mundo para todas as necessidades humanas. Não há o suficiente para a cobiça humana. Mahatma Gandhi. Principais problemas ambientais atuais. A poluição do ar por gases poluentes gerados principalmente pela queima de combustíveis fósseis, carvão, mineral, gasolina e diesel, e industriais, poluição dos rios, lagos, mares e oceanos, provocada por despejos de esgotos e lixo, acidentes ambientais, vazamentos de petróleo, etc. Poluição do solo, provocada por contaminação, agrotóxicos, fertilizantes e produtos químicos e descarte incorreto de lixo. Queimadas em matas e florestas como forma de ampliar áreas para o pasto ou agricultura. Principais problemas ambientais atuais: desmatamento com o corte ilegal de árvores para a comercialização de madeira, esgotamento do solo, perda da fertilidade para a agricultura, provocado pelo uso incorreto, diminuição e extinção de espécies animais provocadas pela caça predatória e destruição do ecossistema. Falta de água para o consumo humano, causado pelo uso irracional, ou seja, o desperdício, contaminação e poluição dos recursos hídricos. Acidentes nucleares que causam contaminação do solo por centenas de anos. Podemos citar, por exemplo, os acidentes nucleares de Chernobyl e a usina nuclear de Fukushima, no Japão. Aquecimento global causado pela grande quantidade de emissão de gases do efeito estufa. Diminuição da camada de ozônio provocada pela emissão de determinados gases, CFC, por exemplo, no meio ambiente. Conservar e preservar o meio ambiente. A adoção de práticas que levem em conta as necessidades e os direitos dessa geração e as necessidades e direitos das próximas gerações é essencial para que aconteça o crescimento econômico com justiça social, para que os recursos naturais sejam preservados. Só assim será possível falarmos de desenvolvimento sustentável, ou seja, é preciso mudarmos atitudes, reduzindo o lixo, evitando o desperdício, combatendo o desmatamento e a contaminação do ar e das águas. Regras básicas para a preservação e conservação do meio ambiente. Poupar energia. Economizar água. Reduzir o volume de lixo. Combater o aquecimento global e cuidar dos animais e plantas.
Nas últimas décadas, tem-se falado muito acerca da temática da preservação ambiental. Conceitos como desenvolvimento sustentável, responsabilidade social e ambiental, reciclagem e mudanças de hábitos de produção e consumo estão sendo largamente discutidos pela sociedade civil, ONGs e representantes governamentais. Será que finalmente o homem começa a perceber que faz parte do meio ambiente que vive? Será que o homem começa a perceber que faz parte do fio da teia da vida? Está pedindo socorro? Mas o que é meio ambiente? A Política Nacional do Meio Ambiente Brasileira, Lei 6.938 de 1981, entende por meio ambiente o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. De acordo com o conceito de meio ambiente, fica clara a impossibilidade de dissociar os elementos que compõem físico, químicos e biológicos, inclusive o próprio homem. Podemos resumir ambiente, então, como sendo o lugar onde vivemos, bem como as suas inter-relações. Classificação de meio ambiente. Meio ambiente natural, constituído pela biosfera, ou seja, o solo, a água, o ar, a atmosfera, a flora e a fauna, e onde se dá a correlação recíproca entre as espécies e as relações destas com o meio físico que ocupam. Meio ambiente cultural, integrado pelo patrimônio artístico, histórico, turístico, paisagista, arqueológico e espeleológico. Ambiente artificial, formado pelo espaço urbano constituído consubstanciado no conjunto de edificações e pelos equipamentos públicos, como ruas, praças, áreas verdes e todos os demais assentamentos de reflexos urbanísticos. Desde os primórdios da humanidade, que o homem vem alterando o ambiente para atender às suas necessidades. Altera o ambiente natural, construindo um ambiente artificial, remodela o ambiente artificial em meio a práticas culturais, deixando de herança às gerações futuras um patrimônio artístico, cultural e arqueológico que compõe o ambiente cultural. Dentro de uma ótica antropocêntrica, o homem coloca-se como centro de tudo e impõe profundas alterações, e desta forma o manguezal é aterrado, cursos de rios são alterados, florestas são desmatadas, solos são degradados, corpos d'água são poluídos, tudo numa incansável busca de satisfação das necessidades do presente. Poluição ambiental versus qualidade de vida. Diante de tantos impactos decorrentes de um uso impensado dos recursos naturais, o homem perde em qualidade de vida nos grandes centros urbanos e até nas áreas rurais. Enchentes, ilhas de calor, inversão térmica, chuva ácida, aquecimento global, desertificação, assoreamento de rios, escassez de água potável são apenas alguns dos problemas decorrentes de práticas insustentáveis que se interferem na qualidade de vida. Qualidade de vida. Qualidade de vida é o método utilizado para medir as condições de vida de um ser humano ou é o conjunto de condições que contribuem para o bem físico e espiritual dos indivíduos em sociedade. O crescimento urbano acelerado, a ocupação desordenada de área de vegetação nativa e o desmatamento de mata ciliar, o aterro dos manguezais,
a canalização de rios, bem como a impermeabilização do solo, aliados com o lançamento de resíduos sólidos, lixo, né, em córregos, canaletas e rios, provocam em momentos de chuvas e enchentes. As enchentes interferem na qualidade de vida, não apenas devido ao fator econômico, mas também por ser um meio de proliferação de doenças como a leptospirose, por exemplo. Soluções ambientais para diminuir as enchentes e melhorar a qualidade de vida. Estimular a coleta seletiva, recuperar áreas de mangue e mata ciliar, implantar reservas ambientais urbanas, bem como realizar campanhas de educação ambiental para sensibilizar a população acerca da importância de jogar lixo no lixo. São passos importantes para melhorar a conservação ambiental e melhorar a qualidade de vida das pessoas. As ilhas de calor são microclimas urbanos decorrentes da concentração de edificações concreto e impermeabilização do solo. Este problema ambiental interfere na qualidade de vida, uma vez que proporciona desconforto ambiental. A solução passa pela necessidade de se manter áreas verdes nas zonas urbanas, representadas através de parques públicos, reservas ecológicas urbanas e telhados verdes. Estimular a criação de telhados verdes, parques públicos e áreas de proteção ambiental urbanas são alternativas para amenizar o clima urbano. Os telhados verdes são aqueles que são utilizados normalmente para fazer algum tipo de plantação ou horta ou qualquer outro tipo de segmento em cima dos telhados, como, por exemplo, às vezes em prédios, casas, onde eles colocam plantações, né, dentro desse local, para que aquilo tenha mais fluência na poluição do ar, ou na função dos poluentes, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, o país, né, o Brasil, ele tem uma lei até que fala, que é a Lei 18.112 de 2015, que torna o telhado verde obrigatório em prédios residenciais com mais de 4 pavimentos. Essa lei, ela existe em Recife, é um projeto de lei também que prevê a construção de reservatórios para a captação, né, de água da chuva em novos imóveis, por exemplo, sejam eles residenciais ou comerciais, principalmente com área de solo acima de 500 metros quadrados, que torna isso mais possível, né, a utilização desse telhado verde. E aí, no caso, os telhados verdes, eles têm 3 tipos, né? São extensivo, semi-extensivo e intensivo. Todos são suportados por estruturas de concreto armado convencional. Inversão térmica, né? O lançamento de poluentes na atmosfera impede que o ar mais frio, ou seja, mais denso, circule por uma camada de ar mais quente, menos denso, provocando uma alteração na temperatura e um desconforto ambiental. As soluções ambientais para impedir a inversão térmica. Criar ciclovias não só estimula a prática esportiva e o contato com a natureza, que propõe um bem-estar, como também diminui a quantidade de automóveis nos grandes centros urbanos,
proporcionando consequentemente uma diminuição de lançamento de poluentes na atmosfera. Isso resultará em diminuição nas inversões térmicas. Outra solução importante é a fiscalização das indústrias no que tange ao lançamento de poluentes na atmosfera. É importante lembrar que toda empresa potencialmente poluidora deverá ter um plano de gestão ambiental para diminuir os impactos ambientais. As chuvas ácidas são decorrentes de reações químicas que ocorrem na atmosfera a partir da presença do enxofre e do nitrogênio. Trata-se de uma precipitação de gotas de água, chuva neblina, carregadas de ácido sulfúrico e nítrico. A chuva ácida tem um efeito corrosivo e atinge não somente as edificações, os rios, os lagos, as represas, os veículos, bem como os seres vivos, causando, por exemplo, problemas respiratórios nos seres humanos. É necessário implementar sistemas de mecanismo de energia limpa e diminuir o lançamento de poluentes proveniente da queima de combustíveis fósseis, assim, a fim de minimizar tal impacto. Aquecimento global. O aquecimento global é decorrente do aumento do efeito estufa. Na verdade, o efeito estufa em si não trata-se de um problema e sim um fenômeno natural. Fenômenos esses responsáveis pela existência da vida na forma como conhecemos nosso planeta. No entanto, a partir do lançamento de poluentes na atmosfera, provenientes dos escapamentos dos automóveis, chaminés das indústrias e queimadas, em especial o CO2, o efeito estufa tem aumentado de forma significativa, ocasionando o chamado aquecimento global. Este problema interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas, uma vez que dentre as consequências diretas do aquecimento global está o derretimento das geleiras que ocasionaram o aumento do nível do mar, inundando cidades litorâneas e aparecimento de alguns, até desaparecimento de alguns países em pequenas ilhas. Soluções ambientais para minimizar o aquecimento global. Dentre as soluções adotadas para diminuir o lançamento de poluentes na atmosfera que acarretam o aquecimento global estão estímulo à carona solidária, implantação de transporte público de qualidade, incentivo ao uso de bicicletas. Essas alternativas proporcionam diminuir o uso de veículos nas ruas, consequentemente, de lançamento de poluentes na atmosfera. Outro ponto também importante é o controle de queimadas e implantação de filtros nas chaminés das indústrias. Desertificação. O processo de desertificação é decorrente do uso excessivo do solo através de práticas agrícolas que não visam a conservação do solo. Paralelo ao uso excessivo do solo, contribuem para o processo de desertificação, o desmatamento e as queimadas. Este problema acarreta diretamente na qualidade de vida do homem, uma vez que a desertificada uma área, o homem a abandona e sai em procura de outra área produtiva. A solução para tal é o estímulo a práticas sustentáveis de uso e conservação do solo, bem como o reflorestamento e a diminuição das queimadas. O acúmulo de matéria orgânica proveniente do lançamento de resíduos orgânicos, ou seja, lixo e esgoto, provoca a aglomeração de sedimentos no leito dos rios, favorecendo a diminuição de sua profundidade e diminuindo seu nível de navegabilidade. Dizemos, neste caso, que o rio está assoreado. Tal problema impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas, tanto em termos econômicos como social, visto que dificulta a navegabilidade,
a pesca e a relação do homem com o rio. Você sabia que por lei, a vegetação de mangue, restinga, mata ciliar e a vegetação do topo do morro são considerados áreas de preservação permanente? Sendo consideradas áreas de preservação permanente, essas áreas não podem ser suprimidas, retiradas. No entanto, os interesses econômicos, a especulação imobiliária e o déficit habitacional no Brasil fazem com que não ocorra o cumprimento da lei. A Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, coloca no seu artigo 4º, consideração à área de preservação permanente, zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta lei. As faixas marginais de qualquer curso d'água natural, perene e intermitente, excluídos os fenômenos desde a borda da calha do leito regular. As áreas no entorno dos nascentes dos olhos d'água perenes, qualquer que seja sua situação topográfica, no raio de 50 metros. Em costas ou partes destas com declividade superior a 45 graus, equivalente a 100% na linda de maior decline. As restingas como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues, os manguezais em toda sua extensão. Respeitar o estabelecido em lei, ou melhor, respeitar o ambiente é condição essencial para termos melhor qualidade de vida. É preciso entender que o meio ambiente está relacionado com elementos físicos, químicos e biológicos, e que esses elementos estão interacionalizados entre si. O que fizemos não terá impacto apenas no local, mas sim global. Nós vamos ver agora um videozinho falando sobre a importância dessa preservação do meio ambiente. Vamos lá? Muita coisa muda no mundo. Uma novidade tecnológica aqui, uma inovação ali. Mas sabe o que muda também? A nossa consciência em preservar esse mundo em que vivemos. Foi-se o tempo em que ninguém se importava de onde vinha e onde ia parar cada produto e embalagem que a gente comprava. Hoje, mesmo com a tecnologia, estamos mudando nossas atitudes para preservar a natureza. E essa mudança de consciência, claro, já chegou na indústria também. O pensamento do ciclo de vida do produto é uma forma de dar atenção a todas as etapas do processo produtivo, como elas se relacionam entre si e com o meio ambiente, e quais impactos sociais e econômicos são gerados em toda a cadeia. É um sistema complexo, que considera inclusive a avaliação dos fornecedores, mas que é importante para a sobrevivência do negócio. Tudo começa com o uso racional dos recursos naturais, passa pela extração e beneficiamento das matérias-primas, como os produtos e embalagens são feitos e distribuídos ao varejo, como chega ao consumidor e como se dá o descarte correto, com preferência à reciclagem e ao reuso dos materiais, que podem ser incorporados, inclusive, a novos ciclos produtivos. A compreensão e a avaliação do ciclo de vida dos produtos podem reduzir o desperdício, aumentar a economicidade das empresas e expandir a sustentabilidade. Um valor que está ganhando mais espaço na hora das pessoas decidirem o que consumir. Proteger o nosso planeta é muito mais que uma responsabilidade. É um desafio. Por isso que o pensamento do ciclo de vida dos produtos chegou para ficar na indústria brasileira. Não apenas para cumprir a legislação, mas para atender às exigências do consumidor, que quer saber qual é a procedência dos materiais, como é feito o que ele consome e o que acontece com os produtos e embalagens depois que eles vão parar no lixo.
O pensamento do ciclo de vida dos produtos também permite ao consumidor tomar consciência sobre sua responsabilidade na fase de consumo e de descarte de resíduos. Com o aumento do conhecimento e a melhoria na gestão, a indústria brasileira se coloca como parte da solução, contribuindo para a construção de um mundo melhor. Faça a sua parte nessa transformação. Como vimos, né, a gente viu aí o nosso videozinho falando um pouco sobre essa questão que estamos estudando. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula, falando um pouco agora sobre a escassez, né, da água. O nosso planeta, apesar de ter o nome de Terra, né, em torno de 70% é constituído por água. No entanto, 97% da água do planeta está presente nos oceanos e mares, ou seja, trata-se de água salgada. Sendo assim, né, por ser uma água salgada, dos 3% restante, menos de 1% está presente para o nosso consumo. O restante está presente nas geleiras, neves e lençóis freáticos. Mesmo tendo esta informação e sendo a água um recurso indispensável à sobrevivência do homem e todo ser vivo, todo serviço vivo, o homem lança resíduos sólidos, né, lixo, né, esgoto residenciais, comerciais, rejeitos industriais, dentre outros tipos de poluentes, nos corpos líquidos. Este fato impacta diretamente na qualidade de vida, visto que, sem água tratada, o homem fica mais suscetível a doenças, outros impactos decorrentes do mau uso dos recursos hídricos que estão relacionados com o abastecimento e com a produção econômica. As soluções ambientais, né, para amenizar aí a escassez da água. Implantar saneamento básico, tratar os efluentes industriais, bem como evitar o desperdício, são práticas que devem ser estabelecidas e cumpridas por todos. O desenvolvimento sustentável. Muito discutido na atualidade, o desenvolvimento sustentável é uma importante ferramenta na preservação ambiental, visto que implica em respeitar todos os aspectos envolvidos com a questão ambiental, social, econômica e ambiental. Entende-se por desenvolvimento sustentável a manutenção das bases vitais da produção e reprodução do homem e suas atividades, garantindo igualmente, né, uma relação satisfatória entre os homens e destes com o seu ambiente, para que as futuras gerações também tenham a oportunidade de desfrutar os mesmos recursos que temos hoje à nossa disposição. Teia da vida. Abaixo nós vamos deixar aqui um link, né, do videozinho para a gente assistir também. Eu vou pegar aqui esse link para a gente assistir, mas quem quiser assistir depois, futuramente, também pode assistir, tá? Vamos ver agora o nosso videozinho, A Teia da Vida.
após a gente ver esse videozinho, né, a teia da vida, vamos agora fazer algumas questões, né, que seria de importância de termos assistido o vídeo, que é uma reflexão sobre a teia da vida, né? Então, após assistir o vídeo, vamos falar aqui sobre algumas coisas, né? Algumas reflexões sobre esse vídeo. Então, eu gostaria muito que vocês se reunissem em 5 estudantes, né? E refletir sobre essa questão, né? Essa reflexão do vídeo. Então, aqui a gente vai falar sobre como você observa as inter-relações no ambiente. Leve em consideração os aspectos físicos, químicos e biológicos. Qual o papel do homem na rede de interações? Como é possível construir um ambiente melhor? Quais as atitudes de preservação ambiental em que um cidadão consciente pode ter para construir uma cidade melhor? Então, eu vou dar aí um tempinho para vocês, né? Para que vocês possam responder essas questões e fazer essa reflexão. Bom, então tivemos aí um minutinho, né? 1 minuto e meio para vocês refletirem e responderem aqui essas questões. De qualquer forma, eu vou deixar aqui para vocês, né? Para que vocês possam refletir um pouco mais sobre isso. E retornamos aqui a nossa aula. Dando continuidade à nossa aula, nós temos aqui a carta do chefe de Seattle. O que ocorrer, né, com a Terra recairá sobre os filhos da Terra. Há uma ligação em tudo. Aqui a gente tem o link dessa carta, que nós também vamos trabalhar com esse link, né? Vamos aqui acessar essa carta, né, para que a gente possa entender o que está ocorrendo em relação a essa carta, né, da Universidade Federal do Pará, que está trazendo para a gente aqui o link, né? Então, nós precisamos aqui entender um pouco sobre o que ocorre, né, na apresentação dessa carta. Então, vamos lá? Bom, vamos ler aqui a carta do chefe Seattle, né? O que ocorrer com a Terra cairá sobre os filhos da Terra. Há uma ligação em tudo. No ano de 1854, o presidente dos Estados Unidos fez a uma tribo indígena a proposta de comprar grande parte de suas terras, oferecendo em contrapartida a concessão de uma outra reserva. O texto da resposta do chefe Seattle tem sido considerado, através dos tempos, um dos mais belos e profundos
pronunciamentos já feitos a respeito da defesa do meio ambiente. Como é que se pode comprar ou vender o céu, o calor da terra? Essa ideia nos parece estranha. Se não possuímos o frescor do ar e o brilho da água, como é possível comprá-los? Cada pedaço dessa terra é sagrado para o meu povo. Cada ramo brilhante de um pinheiro, cada punhado de areia das praias, penumbra da floresta densa, cada clareia e inseto, as zumbis são sagrados na memória e experiência do meu povo. A seiva que percorre o corpo das árvores carrega consigo as lembranças do homem vermelho. Os mortos do homem branco esquecem sua terra de origem quando vão caminhar entre as estrelas. Nossos mortos jamais esquecem essa bela terra, pois ela é a mãe do homem vermelho. Somos parte da terra e ela faz parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs. O cervo, o carvalho, a grande águia são nossos irmãos. Os picos rochosos, os sulcos úmidos nas campinas, o calor do corpo do potro e o homem, todos pertencem à mesma família. Portanto, quando o grande chefe em Washington manda dizer que deseja comprar nossa terra, pede muito de nós. O grande chefe diz que nos reservará um lugar onde possamos viver satisfeitos. Ele será nosso pai e nós seremos seus filhos. Portanto, nós vamos considerar sua oferta de compra nossa terra, mas isso não será fácil. Essa terra é sagrada para nós. Essa água brilhante que escorre nos riachos e nos rios não é apenas água, mas é o sangue de nossos antepassados. Se lhes vendermos a terra, vocês devem lembrar-se de que ela é sagrada e devem ensinar às suas crianças que ela é sagrada e que cada reflexo nas águas límpidas dos lagos fala de acontecimentos e lembranças da vida do meu povo. O murmúrio das águas é a voz dos meus ancestrais. Os rios são nossos irmãos, saciam nossa sede. Os rios carregam nossas canoas e alimentam nossas crianças. Se lhes vendermos nossa terra, vocês devem lembrar e ensinar seus filhos que os rios são nossos irmãos e seus também. E, portanto, vocês devem dar aos rios a bondade que dedicariam a qualquer irmão. Sabemos que o homem branco não compreende nossos costumes. Uma porção da terra, para ele, tem o mesmo significado que qualquer outra, pois é um forasteiro que vem à noite e extrai da terra aquilo que necessita. A terra não é sua irmã, mas sua inimiga, e quando ele a conquista, prossegue seu caminho. Deixa para trás os túmulos de seus antepassados e não se incomoda. Rapta da terra aquilo que seria de seus filhos e não se importa. A sepultura de seu pai, seus direitos de seus filhos são esquecidos. Trata sua mãe, a terra, seu irmão, o céu, como coisas que possam ser compradas, saqueadas, vendidas, como carneiros ou enfeites coloridos. Seu apetite devorará a terra, deixando somente um deserto. Eu não sei, nossos costumes são diferentes dos seus. A visão de suas cidades fere os olhos do homem vermelho. Talvez seja porque o homem vermelho é um selvagem e não compreenda. Não é um lugar quieto nas cidades do homem branco, nenhum lugar onde se possa ouvir o desabrochar de folhas na primavera ou bater as asas de um inseto. Mas talvez seja porque
Eu sou homem selvagem e não compreendo. O ruído parece somente insultar os ouvidos. E o que resta da vida de um homem não pode ouvir choro solitário de uma ave ou debate dos sapos ao redor de uma lagoa à noite. Eu sou um homem vermelho e não compreendo. O índio prefere o suave murmúrio do vento escrepando a face do lago e o próprio vento limpo por uma chuva diurna ou perfumado pelos pinheiros. O ar é precioso para o homem vermelho, pois todas as coisas compartilham o nosso sopro, o animal, a árvore, o homem. Todos compartilham o mesmo sopro. Parece que o homem branco não se sente o ar que respira. Como o homem agonizante há vários dias, é insensível ao mau cheiro. Mas se vendermos nossa terra ao homem branco, ele deve lembrar que o ar é precioso para nós, que o ar compartilha seu espírito com toda a vida que mantém. O vento que deu a nosso avô seu primeiro expirar também recebe seu último suspiro. Se lhes vendermos nossa terra, vocês devem mantê-la intacta e sagrada, como lugar onde até mesmo o homem branco possa ir saborear o vento açucarado pelas flores dos prados. Portanto, vamos meditar sobre sua oferta e comprar nossa terra. Se decidirmos aceitar, imporei uma condição. O homem branco deve tratar os animais dessa terra como seus irmãos. Sou um selvagem, não compreendo qualquer outra forma de agir. Vi 1 milhar de búfalos apodrecendo no planície, abandonados pelo homem branco que os alvejou de um trem ao passar. Eu sou um selvagem e não compreendo como é que um fumegante cavalo de ferro pode ser mais importante que o búfalo, que sacrificamos somente para permanecer vivos. O que o homem sem os animais? Se todos os animais fossem o homem, morreria de uma grande solidão de espírito, pois o que ocorre com os animais breve acontece com o homem. Há uma ligação em tudo. Vocês devem ensinar suas crianças que o solo a seus pés e a cinza de nossos avós, para que respeitem a terra, digam aos seus filhos que ela foi enriquecida com a vida de nosso povo. Ensine suas crianças que ensinamos às nossas que a terra é nossa mãe. Tudo o que acontecer à terra acontecerá aos filhos da terra. Se os homens cospem no solo, então cuspimos em si mesmos. Isto sabemos, a terra não pertence ao homem, o homem pertence à terra. Isto sabemos. Todas as coisas estão ligadas com o sangue que une uma família. Há uma ligação em tudo. O que ocorrer com a terra cairá sobre filhos da terra. O homem não tramou o tecido da vida. Ele é simplesmente um de seus fios. Tudo o que fizer ao tecido fará a si mesmo. Mesmo o homem branco, cujo Deus caminha e fala com eles de amigo para amigo, não pode estar isento do destino comum. É possível que sejamos irmãos, apesar de tudo. Veremos de uma coisa estamos certos. O homem branco poderá vir descobrir um dia nosso Deus e o mesmo Deus. Vocês podem pensar o que possuem como desejam possuir nossa terra, mas não é possível. Ele é o Deus do homem. Sua compaixão é igual para o homem vermelho e para o homem branco. A terra lhe é preciosa, e feri-la é desprezar seu Criador. Os brancos também passarão, talvez mais cedo que todas as outras tribos. Contaminem suas camas e uma noite serão sufocados pelos próprios desertos. Mas quando a sua desaparição, vocês brilharão intensamente, iluminados pela força do Deus
que os trouxe e esta terra, e por alguma razão especial lhes deu o domínio sobre a terra e sobre o homem vermelho. Esse destino é um mistério para nós, pois não compreendemos que todos os búfalos sejam exterminados, os cavalos bravos sejam domados, os recantos secretos da floresta densa impregnadas do cheiro de muitos homens, e a visão dos morros obstruirá por fios que falam. Onde está o arvoredo? Desapareceu. Onde está a águia? Desapareceu. É o final da vida, o início da sobrevivência. Bom, após a leitura da carta do chefe Seattle, identifique seu bairro uma rede de inter-relação, elementos físicos, químicos e biológicos e como a comunidade atua sobre essa rede. Estabeleça estratégias de preservação ambiental que impactarão diretamente na melhoria da qualidade de vida da comunidade. Inicie com a sua rua. Bom, neste momento, vamos deixar aqui essa atividade para a nossa próxima aula e ficamos aqui com mais uma aula. Muito obrigada, até a próxima.